Ok, obrigada. Boa apresentação. Obrigada. Agradeço bastante o convite, parabenizo vocês, coordenadores, porque é bem interessante o tema, né? Embora, assim, a minha resposta já começou faz tempo, né? Mas acho que com a pandemia isso emergiu muito mais forte, né? A demanda aí de mudança, ela acelerou esse processo. Mas a gente não pode esquecer de que a era digital já começou e nós já temos que começar a promover as nossas mudanças, né? Eu diria que, assim, o aspecto mais importante e o fator crítico, né, de sucesso para todos nós profissionais é não se tornar obsoleto, né? E como é que a gente faz isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Hoje, na Rushley, eu vou trazer para vocês aqui algumas das nossas práticas, mas a nossa principal preocupação enquanto área de desenvolvimento é trazer cada vez mais as tendências, fazer com que os nossos profissionais estejam conectados com essas. E não tem tempo, né? E acaba não priorizando fazer conexões e participar de eventos como esse aqui, enfim. O que a gente faz para poder dar uma mexida nessas pessoas? E aí a gente criou o Insight Academy, né? O nome é inglês porque é empresa americana. O que significa? Significa trazer para a organização pessoas que estão fazendo a diferença no mercado, né? E aí começou para a gente um momento bastante importante desse processo. Bom, isso significa o que exatamente, né? Quer dizer, a nossa era, essa era precisa muito mais de atitude, de conhecimento, de conexão, do que de competência. Não que competência não seja importante, tá? Mas hoje as pessoas conseguem adquirir competência de uma maneira mais fácil do que fazer mudanças na sua própria atitude. E esse é um ponto que precisamos estar muito, muito atentos. Então, não adianta sair só estudando. Você precisa estabelecer a conexão daquele conhecimento naquilo que você está fazendo, né? E do que eu quero dizer com isso? Então, o que significa atitude, conexão e conhecimento? A atitude, ela é decisiva, né? É como o indivíduo percebe o contexto que ele está inserido. É como ele enxerga o mundo, né? Então, hoje, nos processos seletivos, e vou falar, claro, da minha experiência, um aspecto para a gente bastante relevante é aquela pessoa que tem uma visão positiva do mundo, que tem uma visão de busca por soluções mais do que foco em problema. Uma pessoa que tem uma atitude muito mais proativa, né? Muito mais de estabelecer relações que vai até além daquilo que a gente fala de conexão. Quer dizer, de network, desculpa. Conexão é mais do que network. Então, não basta você participar de vários grupos do WhatsApp, não basta você estar inserida em várias atividades. O que importa é a sua capacidade de conectar, de estabelecer relações onde há reciprocidade. Um outro exemplo interessante que a gente teve na Rushley foi a parte de logística. A gente fez parceria com uma empresa que é a nossa concorrente para a logística dos nossos produtos. Então, quando que a gente podia imaginar que íamos fazer parceria no passado com concorrentes? Mas isso hoje já é possível. Por quê? Isso é conexão. É quando você percebe que estar com aquela empresa, estabelecer aquela relação, vai ter ganho para as duas partes, né? Então, de novo, essa é uma atitude em relação à vida e ao contexto desafiadora. Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. O quanto a nossa atitude é desafiadora, a gente traz coisas novas para a nossa vida, para a nossa carreira, e o quanto a gente simplesmente recebe o conhecimento e não faz absolutamente nada com ele, não aplica, né? Então, o conhecimento é estar antenado, é gerar novos conhecimentos, né? Estar atento ao que está acontecendo no mundo e nas tendências. Esse é o ponto.
Voltando ao exemplo que eu dei para vocês do Insight Academy, a primeira pessoa que a gente trouxe foi o presidente da Amazon, né? E ele falou do que significa, né, o marketplace, do que significa as vendas online, enfim. E nesse momento, no final da discussão, nós começamos a pensar, puxa vida, e por que a gente não vende, então, por que a gente não usa o e-commerce para vender nossos chocolates? Nós saímos desse encontro com o objetivo de montar um grupo multifuncional para estudar isso, né, para entender melhor. Gente, hoje a gente tem o nosso e-commerce. Então, veja bem, de um encontro como foi o Insight Academy, com um palestrante, que foi o presidente da Amazon, a gente hoje tem um negócio que é o e-commerce. E é um negócio que hoje está no Brasil e que no próximo ano a gente vai expandir para a América Latina. Isso, o que significa? Foi a atitude desses profissionais que estavam assistindo, foi a atitude da nossa liderança de proporcionar um grupo multifuncional, né? Foi a nossa capacidade de conectar aquele conhecimento com o nosso negócio. Esse é um exemplo claro de atitude que nós, profissionais e líderes, temos que ter em relação ao que está acontecendo no mundo. Inicialmente, a gente até pensou assim, nossa, trazer a pessoa da Amazon, a gente tinha pensado em algumas outras pessoas, né, não vou nem mencionar aqui, mas enfim, mas para a gente o mais disruptivo naquele momento era realmente trazer alguém de um negócio diferente que, a princípio, não teria relação conosco, né? E foi interessante porque uma das pessoas do nosso time falou assim, poxa, mas alguém da Amazon, né? Por quê? Enfim. E aí tá, hoje a gente tem um negócio que vai do Brasil e está indo já para lá, então. Então, esse é um exemplo, né, quando eu falo do e-commerce, que ele é um exemplo fantástico em vários pontos, né? Aí, imaginem quem é hoje o nosso gerente do e-commerce, né, que fazia parte desse grupo, o nosso gerente de tesouraria. Quando que um profissional podia imaginar que um gerente de finanças, de tesouraria, poderia gerenciar um e-commerce? Então, isso é uma outra barreira que a gente está vencendo dentro da Rushley. É a movimentação das pessoas, independente da área, né? É a movimentação quebrando algumas barreiras. Esse profissional, esse gerente que na época era o gerente de tesouraria, ele fez parte do grupo multifuncional, ele se encantou com isso, ele se apaixonou, né? E teve uma atuação absolutamente destacada, e hoje ele é o responsável pelo nosso e-commerce. Eu tenho em RH uma gerente de produto, que era de marketing. A gente abriu internamente a posição, ela se candidatou e ela hoje está trabalhando comigo e está indo super bem. Então, essa é uma outra barreira importante, né? Não podemos pensar na carreira, eu fiz essa faculdade, eu tenho que seguir esse caminho. Não é assim que as coisas funcionam, né? Hoje, o ser humano é muito maior do que isso. Por isso, essa parte humana ela é importante. Mas só é maior se nós nos tornarmos maior, né? Se a gente conseguir enxergar todo esse mundo que tem, né? Todas essas oportunidades e todas essas possibilidades, né? Um outro exemplo interessante na Rush é a nossa avaliação de performance. A gente tem um equilíbrio entre o que é atingido e como é atingido. Então, não basta uma pessoa conseguir ter bons resultados. A forma como ele tem esses resultados, para a gente, é fundamental. A gente considera isso na avaliação. Então, quando a gente faz a nossa calibração, o que é a nossa calibração? A gente reúne todos os líderes daquele mesmo nível para avaliar as suas equipes. E cada líder precisa trazer alguns exemplos, né, para mostrar a razão pela qual ele está fazendo aquela avaliação. Um dos objetivos é a gente calibrá-los no sentido de que eles tenham os mesmos critérios para avaliar as pessoas. Um outro objetivo é que a organização inteira, quer dizer, aquele grupo de líderes de diferentes áreas, conheçam esses profissionais que estão ali. E por isso até surge o interesse de uma pessoa de finanças se interessar por uma pessoa de vendas. Eu já vou contar esse exemplo para vocês. Então, isso é a nossa calibração. E nessa calibração, a gente sempre busca trazer esse fator que são a forma, né? As formas como as pessoas
conseguiram atingir. Então, a forma como o profissional interage com as diferentes áreas. E aí eu estou falando de respeito, eu estou falando de agregar valor, né? Então, a pessoa, a gente tem um profissional na empresa que ele estava na área de vendas e ele era uma pessoa que interagia muito bem dentro de finanças, né? Porque sempre teve uma certa dificuldade, vendas e finanças, enfim. E ele era uma pessoa que se destacava exatamente pela habilidade com a qual ele lidava com os conflitos, a atitude dele diante desses conflitos, né? E, claro, que o conhecimento que ele tinha, né? Surgiu uma oportunidade dentro da área de finanças e ele se candidatou e foi a pessoa aprovada. Então, nessa calibração, os profissionais, eles conseguem, além do dia a dia, conseguem enxergar as equipes, as diferentes equipes, em como elas se posicionam, como é a avaliação do comportamento dessas pessoas, além do resultado e da competência. Essa reunião de calibração para a gente é muito importante. A gente tem tanto a avaliação, a calibração para avaliação de performance, quanto a gente também tem para avaliação, para a parte de talento, que aí, no caso, a gente está olhando o profissional mais para o futuro. E as discussões são muito legais. E aí quero trazer um pouco para vocês o que a gente discute, né? Imagina o que um grupo de líderes discute numa calibração de talento. Gente, é atitude, né? Porque como é que a gente vai fazer prognóstico de uma pessoa no futuro só com base em competência que ela tem aqui? Então, é a forma como ela encara, a forma como ela age, é a firmeza com que ela age, é o nível de energia que ela tem, né? É o interesse em descobrir, em pesquisar, é o interesse em se relacionar e trazer resultado com esse relacionamento. Então, é isso que a gente avalia, basicamente é isso. Tudo absolutamente intangível, né? E, por fim, os comportamentos do líder, né? Quais são os comportamentos do líder? A gente tem vários comportamentos que a gente faz avaliação, somos muito cuidadosos, cada comportamento a gente tem uma definição bastante clara deles, né? Mas hoje, a empresa, no ano passado, ela lançou um desafio de 3 novos comportamentos para os líderes, né? E tem focado todo o desenvolvimento dos líderes nessa direção. E aí vocês vão ver agora quais são os comportamentos que eu fico me perguntando, assim, qual a faculdade, qual a universidade que proporciona um desenvolvimento como esse. Então, eu quero deixar essa reflexão. Vamos lá. Então, esses são os comportamentos. Despertar a paixão, energizar a equipe e apontar o caminho. Esses são os 3 comportamentos que a gente considera hoje são prioritários, né? E que os nossos líderes, eles serão avaliados por isso. E essa avaliação, gente, ela vai além da avaliação de performance que a gente tem. Essa avaliação, ela vai ser feita pelas equipes, né? Então, cada equipe vai avaliar o seu líder. E a gente define, a gente tem, assim, quais são os pontos, né? A gente, inclusive, está trabalhando nisso, que significa o despertar a paixão. E aí você pensa assim, puxa vida, despertar a paixão, né? Um líder, o que significa isso, né? O que faz com que a sua equipe se apaixone por aquela atividade, por aquele projeto, né? Que competência? É muito difícil você chegar e falar de uma competência específica. A pessoa, aí eu volto na questão da atitude, a pessoa tem que ter uma atitude desafiadora, né? O que significa isso? Eu chego para a minha equipe e eu desafio a minha equipe a contribuir com aquele projeto, e não para fazê-lo acontecer. Tem uma diferença enorme entre você pegar um projeto e você dar para uma equipe, olha, eu quero esses resultados e tal, e outra fala assim, olha, eu tenho esse projeto aqui, e eu quero que vocês analisem e me digam como que a gente vai conduzir esse projeto. É muito diferente. Por quê? Como que eu estou despertando a paixão? Eu estou falando para ele, para essa equipe, que o conhecimento, a opinião dele
deles é fundamental. Eu estou pedindo a contribuição de cada um, a opinião de cada um, a forma. E aí, essas pessoas, elas precisam pesquisar, elas precisam buscar aquilo que eu falei para vocês de conhecimento e buscar isso nos lugares talvez mais inusitados. Aí entra a questão de ter curiosidade, né? Mas quando você chega para o indivíduo e você propõe isso para ele, e ele sente que ele vai contribuir desde o desenho do projeto, é apaixonante. Agora, é apaixonante para aquelas pessoas que têm essa atitude de desafio, né? Que são tocadas pelo desafio. E aí eu acho que cada um de nós, a gente precisa fazer a pergunta que eu estou fazendo na minha carreira e no meu trabalho aquilo que desperta a minha paixão. Eu estou fazendo aquilo porque um líder só vai despertar a paixão se ele for apaixonado, né? Então, eu acho que essa é a grande pergunta. Eu faço o que eu gosto? Eu faço exatamente o que eu quero? Eu tenho alguns trabalhos de coaching e a primeira coisa que eu faço, eu gosto muito de folha em branco. Por isso que, para mim, aqui, vocês não sabem a dificuldade, né? Porque eu gosto de estar numa plateia, de ter uma folha em branco e a gente construir junto. É isso que eu gosto de fazer, né? Então, aqui, para mim, assim, é muito difícil. Eu me sinto enjaulada na tecnologia. Mas tudo bem, a gente tem que aprender, tá certo? Então, eu sempre coloco uma folha em branco, né, para o meu coaching. E eu pergunto assim, o que te apaixona no que você faz? Né? O que faz você feliz? O que faz você sair do teu espaço familiar, da sua vida, para fazer alguma coisa? O que te dá prazer nisso? Né? E em algumas situações, essa folha fica em branco. Né? Então, a gente precisa refletir e ter coragem, de repente, para assumir que eu preciso rever o que eu estou fazendo. E aí, rever, mas eu fiz 5 anos de faculdade, eu fiz pós-graduação, como é que eu vou mudar? Gente, o gerente de tesouraria hoje é o gerente de e-commerce. A gerente de produtos de marketing hoje tem recursos humanos. O cara que era de vendas hoje tem finanças. Por que não? Por que não? Então, gente, se eu puder, assim, deixar um recado para vocês, tem que estar apaixonado, né? E para você estar apaixonado, você tem que se doar, né? Se doar para aquilo que você está fazendo. Bom, outra coisa, energizar a equipe, né? Como é que a gente energiza a equipe? Acho que quando eu falo despertar a paixão, eu já falei bastante disso, né? Para energizar a equipe, você precisa conhecer a sua equipe. Você precisa saber o que toca cada uma daquelas pessoas. O que faz aquelas pessoas ficarem entusiasmadas pelo trabalho, interessadas. E aí, vamos parar de trabalhar gap. Vamos parar com isso. Feedback, aí assim, falamos 10 coisas boas, aí no final, olha, tem esse ponto aqui, que é o seu foco de desenvolvimento. Gente, pelo amor de Deus, vamos desenvolver, mas vamos trabalhar nos 10. Olha aqui, desses 10, eu quero 2 aqui que você se potencialize no ano que vem. Eu quero que você trabalhe na sua força, naquilo que você faz melhor. De novo, eu não estou dizendo que não tem que desenvolver gaps, não é isso. Mas a gente não pode passar a nossa vida desenvolvendo gaps. Porque quando a gente faz isso, a gente está deixando de potencializar o que a gente tem de melhor. Então, pensem como profissionais e como líderes. Quais são os seus potenciais? E aí, vamos nos beijar um pouquinho, vamos ser sabe? Vamos trabalhar esse lado, não vamos ficar o tempo todo, eu tenho que ser melhor. Você tem que ser melhor, não é só vencendo gaps. Você vai ser melhor potencializando as suas fortalezas. A gente não pode esquecer desse fato, né? Então, lá na Ranch, quando eu trabalho a questão do feedback, do treinamento para isso, eu sempre falo dessa forma, né? Líderes, vamos trabalhar os gaps, vamos gerenciar os gaps, mas vamos focar no potencial que cada uma das pessoas tem.
E para isso, você tem que identificar esse potencial. E a conversa é o one-to-one. Você tem que chegar para a pessoa, é olho no olho, sabe? É perguntar de tudo que você faz, o que mais agrega valor para você. O que você faz com entusiasmo. E aí, vamos falar de carreira, né? O que eu quero fazer no futuro? Tenha a sua cabeça livre para pensar nisso. A gente vive num mundo hoje em que as barreiras elas estão caindo, né? A gente faz call, assim, com uma pessoa da China, sabe? A gente troca conhecimento com as pessoas de diferentes culturas. Então, não vamos ficar encerrados num quadrado, numa área escolhida há 10 anos atrás, ou há 5 anos, não importa. Vamos pensar o que eu quero fazer no futuro. E começar a trabalhar nessa direção. Começar a trabalhar nessa direção. Isso é muito importante. Porque quem tem que trabalhar na sua carreira é você. É você que tem que trabalhar. Não é nenhuma empresa. Eu nunca entreguei minha carreira para nenhuma empresa administrar. Nunca. Então, você tem que administrar a sua carreira. Portanto, reflita. O que você tem, como é que você tem que se preparar? Não, você tem que estar preparado já. E preparado para o inusitado. Né? Você tem que estar preparado para lidar com coisas que você não tem repertório. Isso é muito importante. Então, mais um exemplo que eu tenho na Rush, isso é bem recente, que foi com a pandemia. Surgiu, então, essa pandemia, e aí eu tinha eu estava viajando, que eu fui, enfim, tinha uma reunião fora, e eu estava voltando, e foi interessante que, na ida, no avião, eu dei uma assim, bom, enfim, isso não é um problema muito grave, achei que era uma coisa, né? Na volta, no mesmo dia, a minha percepção era completamente diferente. Meu Deus do céu, a gente está num contexto muito sério. É grave o que a gente está vivendo. Veja bem a diferença de perspectiva de manhã para a noite. Né? Então, isso foi o resultado do quê? Os intervalos que eu tive ao longo daquele dia, eu fui pesquisar o que está acontecendo. Né? Eu fui pesquisar. Então, a gente não pode, assim, ser passivo na informação. Está sendo informado, não, você tem que questionar essa informação. Para você questionar, você tem que ver e ouvir a informação de diferentes canais. E aí eu concluí que aquilo era muito sério. Bom, agendei uma reunião com a minha equipe e com um grupo de diretores também, para o dia seguinte, né, logo de manhã, porque a gente tinha que saber o que vai fazer. Gente, eu passei aquela... Olha, eu tenho assim, 30 anos de experiência. E eu nunca tinha vivido aquilo. Eu nunca vivi essa situação da pandemia. Eu não tinha repertório. Eu vou buscar a minha experiência. Não tem repertório. E aí, eu fui para essa reunião completamente sem repertório, sem um chart bonitinho para apresentar, sem uma pauta. E eu comecei a reunião falando assim, olha, eu não sei exatamente como a gente vai lidar com essa situação. Não sei. A única coisa que eu acredito, né, é que, e tá alinhado, graças a Deus, com toda a Rush, a gente tem que cuidar dos nossos profissionais. A gente tem uma responsabilidade com eles, porque, seja lá o que for essa doença, ela está matando pessoas. Né? Então, a única coisa que eu entendo é que a gente vai ter que fazer isso. E uma outra coisa que me preocupa é que a gente também não pode deixar o negócio morrer. Porque tem uma questão que é uma questão de emprego também, empregabilidade. Como é que vai ser esse mundo sem emprego, né? Então, essas eram as duas grandes preocupações que a gente tinha. E aí eu falei, bom, vamos botar as pessoas em casa, né? E vamos correr atrás de computador, de como trabalha em casa, enfim. E fizemos isso. Olha, o ano para a gente está sendo fantástico. Claro, uma empresa de alimentação, né?
Vamos combinar que está numa situação melhor que outra, não posso negar isso. Mas, internamente, o clima da nossa empresa, ele ficou muito... A gente conseguiu manter o clima num nível que até hoje eu me surpreendo, né? E fala, o que foi decisivo? O que foi decisivo foi a capacidade de dizer não sei. Foi a capacidade de assumir uma vulnerabilidade, sabe? Então, quando eu fiz a reunião, depois que a gente tomou as decisões do que a gente ia fazer e tudo, e que eu fiz uma reunião com todos os líderes da empresa, vocês não imaginam, assim, o quão difícil foi, né? Porque eu cheguei para eles e falei, gente, assim, não temos as respostas. A gente vai ter que descobrir junto, né? A prioridade é cuidar das pessoas, sim, porque a gente tem várias pessoas que vêm de ônibus e que está muito exposta, mas a gente também precisa cuidar do nosso negócio. Porque não é possível, se a gente não cuidar do nosso negócio, a gente corre o risco de ter problemas no futuro, né? E a empresa, ela foi, assim, fantástica, porque ela veio uma orientação, e é com orgulho que eu falo isso, porque nós sabíamos que o resultado, naturalmente, não seria o melhor, né, em função de tudo que estava acontecendo, que não importava o resultado. Você ouvir isso de uma empresa, é claro, né, gente, a gente não pode comparar com empresas que, uma empresa multinacional tem algumas vantagens, né, porque tem capital, tem condição de investir, mas a atitude da empresa foi fantástica, né, e vamos cuidar do negócio, mas a prioridade serão as pessoas, então vamos colocar todo mundo em casa. E a gente colocou todo mundo em casa. Como é que a gente fez com a produção? E aí, com a produção, a gente tomou todos os cuidados possíveis. Mas o que eu quero dizer para vocês é que as atitudes dos líderes, a atitude da companhia, a forma como a gente comunicou isso, e até a humildade, a coragem da gente falar que a gente não sabia como lidar com tudo isso, energizou a equipe. Porque nesse dia, cada um dava uma opinião. Cada um vinha com uma ideia, sabe? Isso significa que a gente está fazendo com que essas pessoas deixem de ser pessoas que ouvem apenas, para pessoas que falam, que interagem, que trazem ideias. Mas só foi possível porque nós, líderes, demos espaço para essas pessoas falarem. E ouvimos. Né? E ouvimos. Então, isso é que faz com que a gente energize a equipe. Apontar o caminho, acho que essa é a parte mais fácil, né? Mas tem aqui uma questão que eu gosto sempre de falar, né? Não basta apontar o caminho e pedir que a pessoa siga, né? Não. A gente precisa apontar o caminho e perguntar como é que vamos chegar lá. O que você acha? Então, é você chegar para a tua equipe e ter uma discussão muito aberta. Essa é a estratégia da empresa. Qual a opinião de vocês? Mas, gente, olha só, perguntar verdadeiramente, né? Não é aquela pergunta que você faz e depois você faz assim, todo mundo fala, aí você vai lá e fala assim, bom, ok, né? Legal e tal, mas a gente vai por aqui, por aqui, por aqui. Não, é perguntar de verdade. Perguntar e anotar, registrar aquelas coisas que estão sendo ditas, considerá-las no seu processo de desenvolvimento da organização. Então, é fazer junto. Isso é o que significa para a gente apontar o caminho. Tá? Então, a capacidade de aprendizado, ela é muito importante, porque quando você abre essa discussão, você, líder, vai aprender com a sua equipe. A gente tem que parar de achar que a gente tem sempre que dar as respostas. Não, a gente tem que aprender a fazer as perguntas para a nossa equipe. A gente tem que aprender a escutar aquilo que está sendo dito. E considerar que aquilo que a pessoa está falando tem sentido e como que você vai refletir sobre aquilo e trazer aquilo para a tua área.
né? E aquelas pessoas que têm uma contribuição que, enfim, que não é aquela que vai fazer, ou enfim, trouxe uma ideia que não cabe. Ok. Mas se a relação, ela é transparente, ela é de confiança, isso não tem problema, né? Então, voltando lá Oi, desculpa. Olá. Só para a gente, questão aqui do timing, sensacional a sua apresentação, todos os pontos que você realmente traz, acredito que foi assim, um grande desafio, né, para a área de RH, num ano tão atípico. E você consegue abordar vários... Fiquei aqui realmente, nossa, ouvindo e várias reflexões vindo a respeito, né, desse desafio, né, você fala muito do desafio, dos comportamentos dos líderes, né, e como fazer tudo isso à distância, né, também, como que você vai mensurar isso à distância, quer dizer, unindo o digital, trazendo tudo isso, né, para esse cenário tão adverso. Acredito que tenha sido um desafio muito grande aí, tanto para a Hershey como para todo o RH, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E não é fácil a gente transmitir energia através do vídeo, mas é possível, viu? É muito possível. É possível transmitir carinho, é possível transmitir energia, é possível transmitir paixão, é possível. Exatamente. Com o coração, né? Muita legitimidade, né? De forma bem genuína. Muito bom, obrigado, Ana. A gente vai, acredito que nós temos uma área, um botão de perguntas, a Exclusive Sessions, né, para quem estiver acompanhando ao vivo, poder encaminhar perguntas. Aí eu só preciso do apoio aqui, eu não sei se exatamente essas perguntas vão vir para mim. Ok. Parece que tem um grupo aí que vão mandar perguntas, e aí quem tiver pergunta pode encaminhar para a Ana alguma dúvida, enfim, do que foi apresentado. Mas, de novo, sensacional, excelente a apresentação aqui. E eu confesso que a primeira coisa na pandemia que eu senti falta em casa foi de chocolate. Eu fiz estoque de chocolate, foi a primeira coisa. Foi engraçado, ninguém nem espera, você sente falta disso. Bom, não sei se já estão chegando as perguntas. Não, tá. Então, agradeço novamente a participação aqui da Ana Maria Costa, diretora de RH da Hershey, com esse tema que realmente envolve a todos, né? E é isso. Ana, muito obrigado. Bom dia aí. Obrigada a você. Obrigado pela participação novamente.